Hey guys, we're back, estamos de volta agora com a nossa aula 17.2 de Review and Exercise. Então, vamos lá para fazer a nossa revisão e fazer as nossas atividades referentes à nossa segunda aula do Present Perfect. Perfect, let's begin. Oh, dificuldade para falar. Teacher, Patrícia Restier, pleasure, it's a pleasure. Muito prazer estar aqui com vocês, assim como o nosso Vitor. Welcome, Vitor, bem-vindo. E a nossa aula foi muito sobre essa estrutura do have you ever been? Have you ever been? Ou seja, esse been você já sabe, olhou ele em algum lugar, já sabe que é o verbo to be. Só que agora ele está de um jeito diferente, né? Ele está conjugado no particípio passado. Então, assim, se você, aluno, que achou, talvez nunca teve contato com essa palavra e achou que o verbo to be só era aquilo, não, tem muito mais sobre ele. Então, por isso que ele é um verbo muito importante. Have you ever been, nossa palavra de ordem, nossa frase de ordem da nossa aula aqui, foi a segunda aula do Present Perfect, que fala de ações repetidas, múltiplas, onde nós vamos também usar aquelas frequency words, as palavras de frequência. Então, o verbo to be, no particípio passado, fica been. E aí nós temos a estrutura have you ever been to? Ou seja, você já foi, você já esteve. E aí a situação. Aí eu tenho aqui, ó, we've been abroad twice. Eu tenho aqui a situação, certo? E eu tenho a frequência aqui, de vezes. Então, nós estivemos fora do país, duas vezes. I've been abroad once. Eu estive fora do país uma vez. Maybe twice, talvez, né, duas vezes, porque Bolívia também é fora do Brasil. Então, conta, né, gente? E aí nós temos aí as nossas frequency words, palavras de frequência que são many times, muitas vezes, several times, diversas vezes, once, uma vez, twice, duas vezes. E quando você quer falar de 3, 4, 5, assim por diante, você precisa da palavra times e o número cardinal. 3 times, 4 times, 5 times. Oh, a minha voz está muito anasalada, né? Eu tô falando assim. Confusing words. Alguém dá uma água para teacher. Aí nós temos o verbo been e o verbo gone que nós vimos. Eles são facilmente confundidos por causa da situação, não por causa da escrita e nem da pronúncia, tá? Então, ó, o been, coloca aí na cabeça. Quando alguém foi a algum lugar e já voltou de lá, tá? Where have you been? Aquela frase clássica que a sua mãe, o seu pai, e você mesmo já falou para alguém, onde você esteve? Aí a pessoa fala, I've been to the supermarket. Eu estive no supermercado. Não estou mais, inclusive estou falando com você nesse momento, né? Também poderia falar com a pessoa, mas está no local, mas nesse caso eu usaria o gone, tá? Já o gone é quando alguém foi a algum lugar, mas ainda não retornou desse lugar. Where is Maria? Onde está Maria? I haven't seen her for weeks. Aí é que a pessoa fala, onde está Maria? Eu não a vejo. O verbo seen, que é o verbo ver no particípio passado. Eu não vejo ela porque, olha aqui, o período de tempo, por semanas, faz tempo. Aí a pessoa diz, she's gone to Paris for a week. Ela foi a Paris por uma semana e continua lá em Paris, certo? Aí tá, chegou o momento dela, o seu momento, o momento das atividades onde você vai colocar em prática tudo que você aprendeu nessa nossa aula do Present Perfect. Eu desejo muita boa sorte. And that's it. Be right back. Hey guys, vamos lá corrigir nossas atividades, não vamos perder tempo. Let's begin. Eu estava saindo quando a câmera foi para o meu slide, atividade de sala, tirando as nossas questions, as nossas dúvidas, que são as seguintes. Em relação a esse texto aqui, que é uma espécie de entrevista entre uma pessoa que foi convidada para ir para uma sala de aula e os alunos fazerem perguntas para eles. Então, temos aqui uma conversation, e aí eu quero saber o seguinte. Não, Matt James é o convidado especial da aula, por quê?
Aí eu tenho as alternativas. Vamos logo ver as alternativas? A, ele acabou de voltar de uma viagem ao espaço. B, ele é um mergulhador e falará sobre suas experiências no fundo do mar. C, ele se recuperou de um acidente ao escalar um vulcão muito perigoso. D, ele mora na mesma cidade que os alunos e escalou um vulcão muito perigoso. Ou letra E, ele será o novo professor da turma. Bem, de acordo com o que eu falei aqui para vocês, eu acredito que a letra E não vai ser, né? Eu já dei uma espécie de spoiler. Então, e aí, vamos descobrir qual das alternativas seria correta? Olha aí, vamos lá ver como começa. Começa com a teacher falando. Então, a teacher tem uma fala aqui. Logo, segunda, nós temos a fala de estudante. Então, nós temos o estudante, student A, temos o student C, student D, student B. Então, vai ter até 4 estudantes conversando com esse rapaz. E o Matt, a fala do Matt aqui. Então, vamos lá. Ela diz, Today we have a special guest. Hoje nós temos um convidado especial. This is Matt Jones, and he lives in our town. E ele mora na nossa cidade. Esse é o Matt, ele mora na nossa cidade. But he has been somewhere very exciting. O que é isso? Mas ele esteve em um lugar muito excitante, animado, algo que vai deixar a turma realmente muito interessada em saber. Então, presta atenção que aqui ele usa a estrutura do has been e ele está bem aí do lado dela. Ele esteve, não está mais. Certo? Let's see if you can guess where. Vamos ver, let's see se vocês conseguem adivinhar. Guess where, aonde. E aí, who wants to ask the first question? Quem quer perguntar? Quem quer fazer a primeira pergunta? Ou quem quer perguntar a primeira pergunta, não? Student A, vamos lá. Ele pergunta, have you ever been to space? Aí todas as estruturas das perguntas vão ser assim, have you ever been? Aí ele vai colocar o lugar. O lugar aqui é to space, espaço. Aí o Matt fala, no, I've never been to space. Então a alternativa que diz que ele estava no espaço não é verdade. Ele diz aqui space, uma palavra cognata, parece com espaço, né? E aí você tem um never aqui e você já sabe que esse never é negação. Pode não ter o not, mas o never é negação. Então ele nunca esteve no espaço. Aí logo em seguida o student B asks, pergunta, have you ever been to the bottom of the ocean? Você já esteve no fundo do mar? To the bottom of the ocean? Aí o Matt diz, no I haven't. Não, eu não estive. Então, aqui ele não falou nunca. Por que ele não disse nunca no primeiro? Porque espaço é uma coisa muito mais assim, nossa, a pessoa ir para o espaço, não é todo mundo que vai. Também nem lá no fundo do mar, mas é muito mais grandioso, acredito, ir para o espaço. Por isso que ele foi muito específico ao falar, enfático ao falar never naquela resposta. E o student C diz o seguinte, what about mountains? Mountains, desculpa. Have you ever climbed a really high one? E aí ele pergunta, e as montanhas? Have you ever climbed? Você já escalou uma montanha, uma bem altona, really high one? Aí o Matt responde, yes, I have. Sim, eu escalei. But I usually climb a special kind of mountain, the mountains. I climb get hotter as you go up. Aí ele fala, mas eu geralmente, eu geralmente escalo um tipo especial de montanha. As montanhas que eu escalo, elas ficam cada vez mais quentes no momento que você sobe elas. Então, assim, no momento que você sobe as montanhas, elas vão ficando cada vez mais quentes. Que tipo de montanha é essa? Aí o student D fala, I know, eu sei. Have you climbed a volcano? Aí ele já descobriu, o student D, se é uma montanha que esquenta, pode ser um vulcão. Volcano, inclusive, é vulcão. Eu acho que parece, sim, um pouco um português. Então, você escalou um vulcão? Perceba que eu não tenho ever aqui. Ele não está usando o ever, que é já. Ele está usando apenas o climb, a volcano. Você escalou um vulcão? Aí o Matt diz, yes.
That's right. Isso mesmo. Here's a photo of the top of the volcano. It was dangerous, so I had to be very careful. Ele diz o seguinte: sim, that's right. Sim, exatamente. Está correto. Aqui está uma foto. Here's a photo do topo do vulcão. Of the top of the volcano. It was dangerous. Estava perigoso. So I had to be very careful. Então eu tive que ser muito cuidadoso. E aí, de acordo com a nossa leitura, né, galera? A gente já sabe lá que ele não foi pro espaço, porque estava bem lá. I've never, foi bem enfático. Então, assim, de todas as alternativas, ele acabou de voltar de uma viagem ao espaço? Não. Ele é um mergulhador e falará sobre suas experiências no fundo do mar. Also no. Ele se recuperou de um acidente ao escalar um vulcão muito perigoso. Ele escalou. Era perigoso, mas não diz em nenhum momento que ele sofreu um acidente. Não, inclusive a palavra acidente poderia estar lá. Accident, ou seja, também é um cognato. Você poderia até visualizar. Não tem a palavra acidente. Ele mora na mesma cidade que os alunos escalou um vulcão muito perigoso. Check. É exatamente a resposta correta, a letra D. Exatamente isso. Ele será o novo professor da turma? Muito menos. Então, letra D, resposta correta. Quem acertou, congratulations. E a número 2. A professora pede para que os alunos tentem adivinhar o lugar interessante onde Matt esteve. Até comentei isso, que elas vão fazendo perguntas usando a estrutura do presente perfeito. Retire do texto todas as perguntas que estão no presente perfeito. Eu não vou escrever aqui, mas eu vou mostrar lá para vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham acertado também quais são as estruturas do presente perfeito. Ela pede isso, todas as perguntas que estão no presente perfeito. São eles lá. A primeira pergunta, have you ever been to space? Essa é a primeira pergunta que você colocaria na sua resposta. Have you ever been to space? Qual é a segunda? Vou apagar aqui também para vocês verem melhor. A segunda é essa aqui. Have you been? Sorry. Opa, a teacher fez uma brincadeirinha aqui que não deu muito certo, mas agora foi. Muito bem. Have you ever... Opa, cadê a minha canetinha? Ah, foi uma confusão aqui. Aí, ó, have you been to the bottom of the ocean? Você esteve no fundo do mar? É a segunda pergunta no present perfect, usando a estrutura do been. Terceira pergunta. Deixa eu ver. Cadê a terceira pergunta? Have you ever climbed a really high one? Você já escalou uma bem grande, que aqui no caso estava falando das montanhas, certo? E aí a última é essa aqui. Have you climbed a volcano? Então essas são as respostas que você colocaria aí, ok? Como a correta. Então são quantas? 1, 2, 3 e 4 que eu apaguei aqui, né? Que tinha essa aqui. Have you ever been to space? Certo? São 4 perguntas. Muito bem? Então, vamos lá para a próxima, que é a resposta, como eu coloquei, letra D. Vamos lá para número 3. Imagine que Matt já tenha feito tudo o que foi perguntado pelos alunos. Nossa, seria loucura, né? Tudo isso uma pessoa só fez. Ir para o espaço, para o fundo do oceano, bottom of the ocean, climb a mountain, ou seja, a pessoa fez tudo. Nesse caso, todas as respostas seriam afirmativas. Substitua as frequency words entre parênteses pelo equivalente em inglês. Vamos supor que ele já tivesse ido para o espaço. Então, ele fala assim, yes, I've been to space. Eu fui para o espaço. Aí ele quer falar uma vez só. Então, você vai procurar aqui a palavra uma vez. Cadê uma vez? Uma vez é representado pelo once. Quem colocou once acertou. Então, I've been to space once. Próxima. Yes, I've been to the bottom of the ocean. Eu fui para o fundo do oceano. Aí que nós temos muitas vezes. Muitas vezes. Aí qual seria? Many times. Essa bem aqui. Many times. Yes, I've been to the bottom of the ocean. Eu fui ao fundo do oceano many times. Faltou essa aqui. E ao C, yes, I've climbed a volcano. Aí ele fala agora algumas vezes, que nós vamos usar qual? Não é 2 vezes, não é 3 vezes, não é 4 vezes.
Não são, na verdade, não são 5 vezes. Olha a concordância. Não é uma vez. Não são diversas vezes. Várias vezes. São algumas vezes, é few times. Então, yes, I've climbed the volcano a few times. Algumas vezes. Muito bem? Vamos seguir. Número 4. Uma semana depois da visita de Matt à escola, os alunos ficam sabendo que ele partiu em uma nova aventura e ainda não voltou. Não voltou, tá? Ele continua lá, lembra? Assinale a questão que apresenta uma tradução adequada para a pergunta para onde Matt foi. Porque aqui você já sabe a situação. A situação é, ele ainda está lá. Se ele ainda está lá, o único que eu posso marcar aqui é qual? Tudo está igual. O que vai mudar, certo? O que vai mudar, opa, tudo está igual não, ainda tem uns erros aqui do verbo auxiliar. Ou seja, tem erros aqui até que podem te ajudar, se você não lembra dessa questão das confusing words. Então, se é met, eu vou usar com o verbo auxiliar has. Então, aqui, a letra C errada por causa do have. A letra D errada também, certo? E aí, nós temos também a letra E como errada, porque tem o have, ainda por cima está num lugar errado, se fosse o have aqui. Então, sobra aí a B. Temos a A com been, to e gone to. Situação, ele foi e não voltou. De acordo com o que a gente comentou, eu vou marcar qual? A letra B, gente. Where has Matt gone to? Agora, se eu estou falando com Matt e quero saber onde ele esteve, mas ele está aqui comigo, ele já voltou, consigo falar com ele, não só nessa situação, tá? Enfim, pode ser outras também. Aí eu marcaria a letra A. Where has Matt been to? Certo? Mas ele foi e não voltou, então vou usar o gone. Muito bem? Então, olha aí o nosso material complementar, onde você vai ter aquela lista dos verbos irregulares para facilitar o entendimento sobre o uso do presente perfeito. Olhem, vejam bastante esses verbos, porque só assim que a gente consegue aprender eles, já que eles não possuem regras. And that's it. Por hoje é só. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Foram fáceis. E é isso. See you next class. Bye, bye.